Olá, então hoje estamos com Sidney Oliveira, escritor, autor, mentor, um grande estudioso das gerações. Eu estou convidando ele para falar sobre a dica com os pais, o que estudar, o que fazer então com relação aos estudos com essas mudanças que a gente está passando no mundo moderno. Sabe, Celso, tem uma coisa interessante acontecendo no modelo educacional. Nós temos um modelo educacional que remonta aí à Revolução Industrial, onde a gente precisa preparar profissionais para o mercado de trabalho de uma maneira mais intensa. Então, lá na Revolução Industrial, nós precisávamos massivamente educar a população. E para isso ela precisava aprender a ler, escrever, decodificar e aprender as tarefas da profissão que ela fosse exercer, principalmente na indústria. Esse modelo é industrial, então o modelo mais conhecido é um professor detentor da informação, passa a informação para o aluno que não tem a informação. Depois ele checa se o aluno viu ou não a informação e se ele captou ou não a informação. A gente chama de prova. E aí dá nota, e se ele captou aquela informação, ele passa de ano para ter mais informação. Esse modelo era bastante coerente para aquele início do século XVII, XVIII, século XIX, mesmo no século XX. Mas nós, no século XX, começamos a automatizar a informação de uma maneira tal que, quando chegou o final do século XX, nós tínhamos já a internet disponibilizando a informação de maneira massiva para qualquer pessoa. Nós entramos no século XXI com a informação fluindo. De uma maneira geral, ela flui tão facilmente que qualquer pessoa tem a informação que quiser ao toque do celular. E é disponível mesmo. E isso está acessível não apenas para os professores ou então para uma casta muito seletiva de pessoas. Não, está acessível para qualquer pessoa. E de um modo geral, além de eu ter todas as informações, as pessoas, por conta do mesmo equipamento de acesso, se tornaram produtores de informação de maneira também massiva. Significa que a informação flui. O que acaba acontecendo é que aquele modelo educacional ele perde um pouco de sentido. Porque, a rigor, um professor, ele não é mais o dono da informação. A informação está disponível. Aliás, ela está disponível muitas vezes de maneira até mais sedutora do que aquela capacidade que o professor tem de transmitir algum conhecimento. Eu fico imaginando o professor de história do passado, os melhores professores de histórias que eu tive na minha vida, eles eram contadores de história. Eles contavam a história e não davam o texto para você decorar, para você saber se os otomanos invadiram a Pérsia ou não. Não, ele contava a história. Mas são raros professores que tinham uma didática mais sedutora para que prendesse a atenção do aluno. Isso valia para professores de matemática, professores de português, de línguas, etc, etc. Esse modelo era muito legal, mas dependia muito do carisma do professor. Alguns muito brilhantes conseguiam fazer com que a gente amasse aquela matéria de tal maneira que influenciava um pouco a nossa trajetória. A maioria dos professores não, a maioria dos professores são repetidores de informação, passadores de informação, o que causa um problema quando você tem a informação. E outra coisa, de uma forma também sedutora, com vídeo, com demonstração. Imagina a história sendo mostrada hoje em canais de TV ou canais da internet, no estilo History Channel ou Discovery Channel, National Geographic. É muito mais rico, muito mais sedutor, é muito mais interessante ver essa informação e eu retenho mais esse tipo de conhecimento. Bom, então nós vimos essa transformação acontecendo. Mais do que essa informação sendo tão fluente, uma outra coisa que aconteceu é o avanço da tecnologia chegando à inteligência artificial, que ela hoje é presente na nossa vida. A gente nem percebe tanto a inteligência artificial, mas ela é recorrente. Qualquer pessoa que utiliza um software como o Waze, um GPS, ele está utilizando a inteligência artificial, porque você coloca um endereço, aquele sistema, o software, ele vai te ajudar a chegar no lugar, prevendo a chegada, olhando o trânsito
e vendo a melhor rota. Isso é inteligência artificial a nosso serviço e que facilita bastante. Só que se a gente olhar a dimensão de futuro, a inteligência artificial ela só vai crescer. E ela já é relativamente confiável hoje em vários aspectos e ela só avança. E isso cria uma dificuldade adicional para o modelo de educação que nós temos hoje. Recentemente eu estive numa faculdade de Direito, conversando com os alunos de Direito. Em algum momento, obviamente, alguém perguntou para mim o que ele podia fazer a respeito do Watson, que é a inteligência artificial da IBM, é uma das inteligências artificiais conhecidas e populares. Aqui a gente tem uma no celular, sabe aquele que usa o iPhone, tem a Siri, e cada um tem a inteligência artificial disponível. Mas alguém perguntou se alguém falou uma informação, mas eu acho que é mentira. Disse que o Watson, que é o computador da IBM, já resolve 90% do que um advogado resolve. Ele resolve, ele dá seguimento e com um índice de acerto muito grande. Vamos pensar no trabalho básico do advogado. Ele tem um cliente que tem um problema, ele não sabe direito se é justo ou não o que está acontecendo, contrata o advogado para fazer valer o seu direito. Como é que o advogado faz isso? Ele vai lá na legislação, lê a legislação, avalia qual é a melhor forma e se realmente tem o direito com base na legislação, aí ele entra com uma ação pedindo para um juiz fazer valer aquela lei. Por quê? É uma infinidade de leis, uma infinidade de nuances, uma infinidade tão grande que sim, um advogado vai lá, estuda, olha por onde que eu vou, por onde eu não vou, qual a melhor estratégia para pegar aquela lei, levar diante do juiz e falar: juiz, a lei está dizendo que é isso. O juiz vai falar: é verdade, a lei está dizendo que é isso. Com base nisso, dou ganho de causa ou perda de causa, e assim funciona. Bom, legal, esse é um trabalho, eu diria que, de um advogado. Óbvio que eu simplifiquei bastante, mas pensa que o advogado é um enorme pesquisador de leis, para ele ver por onde entra. Bom, o computador consegue fazer isso da mesma maneira e com um grau de acerto muito maior e com uma rapidez muito maior. Bom, parece que se eu estou falando desse jeito, parece que o computador realmente consegue substituir o trabalho do advogado. E essa pessoa falou para mim: Sirene, se isso for verdade, por que eu estou estudando advocacia? Parece, por que eu estou fazendo a faculdade? Vai acabar a minha profissão. Se hoje ele resolve 90%, a pessoa estava no segundo ano de Direito, são 5. Quando eu terminar a minha faculdade, eu ainda vou levar 1 ano para fazer a ordem lá, a OAB, então daqui 5 anos, esse computador já está resolvendo mais que 90%. Eu não vou arrumar emprego, porque eu não vou conseguir ser advogado. Por que eu estou fazendo a faculdade? E ela quase que numa atitude de, eu diria assim, de desabafo. Eu não sei porque eu estou pagando a faculdade. Eu estou pagando aqui a faculdade. Eu olhei para ela e falei: você está pagando? Não, quem está pagando é meu pai. Eu falei: então, pior é que se você está angustiado, imagina seu pai que está pondo dinheiro, pagando para você fazer a faculdade e de fato você não vai usar nada do que você está aprendendo. E se a gente for olhar bem o contexto de informação e a obsolescência da informação, o mundo está tão dinâmico, a gente tem até aquele nome VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? O mundo está tão transformador, tão diferente o tempo todo, que uma coisa que a gente tem como certa hoje não é garantido que é certo daqui 1 ano, daqui 4 anos, daqui 5 anos. Significa então que a gente está vivendo um dilema quando a gente está falando de educação. O modelo educacional atual, o jeitão educacional já é ultrapassado pelo contexto, porque a informação flui. Os professores, eles não podem ser repetidores de informação, porque a informação flui. E aí eu tenho uma não necessidade de realmente ensinar alguma coisa para alguém, porque já tem um robô que vai fazer exatamente isso. Passa uma coisa de sem sentido, a gente começa a pensar: para quê? Para que eu gasto essa energia? Aliás, é melhor eu tirar meu filho da escola desde já. E aí vem a armadilha do mundo que nós estamos vivendo.
Nós estamos vivendo um tempo onde, sim, os computadores conseguem dar solução e solução confiável de maneira muito rápida e de uma maneira acessível. Isso traz um processo, a fragilidade do conforto. Eu gosto de perguntar e alguém me dá a resposta, perguntar e alguém me dá a resposta. Se eu faço isso sistematicamente, eu perco o meu pensamento complexo, a minha análise crítica. Ou seja, eu meio que deixo de pensar, eu fico dependente dessa tecnologia, dependente desse equipamento que me dá a solução. Quando a gente põe isso no modelo da escola, eu não preciso mais, então, estudar nada. Eu não preciso estudar para ser advogado porque um computador vai ser o advogado. Isso serve para medicina, engenharia, põe todas as profissões, o computador vai resolver. Então, para que eu estudo?